Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, consoante o momento que estejam a ver este vídeo. Hoje estamos aqui para desenvolver um bocadinho mais sobre as relações entre esta oficina, que é a oficina da clínica e que tem a ver essencialmente com as energias de Virgem, ou seja, do serviço ao outro, da entrega, do trabalho, dos valores que se desenvolvem naquilo que é o estudo minucioso dos casos clínicos e que tem a ver com o pormenor, com a entrega e, acima de tudo, com um trabalho de serviço permanente em prol do outro. Para todos aqueles que têm esta energia, independentemente do Sol estar em Virgem ou em qualquer outro planeta que determine essa missão de vida, e já que a perspectiva é operativa, esta é uma apresentação essencialmente focada naquilo que pode melhorar em termos do serviço que prestamos, seja em que área de vida for, mas especialmente na área de vida ligada à saúde física e mental, portanto às clínicas, onde é que podemos ir buscar a outras oficinas, nomeadamente as outras oficinas de relação, para esta missão de serviço e como é que essas outras oficinas também desenvolvem esses princípios de serviço, aqui baseado nas relacionais. Já vimos as básicas, iremos ver as superiores. Eu dividi estas apresentações em 3 módulos, este é o segundo módulo. Vamos então ver a primeira oficina, que é a oficina do palco. As 4 oficinas que estão aqui em causa são Leão, Virgem, Balança e Escorpião, ou seja, palco, clínica, a relação com ela mesma, firma e finalmente aquilo que é a energia do palco aplicada à própria psique individual, ou seja, à psicologia, o terapeuta, a terapia, que é a energia de Escorpião. Ok, vamos então avançar e começamos então pela oficina do palco, onde de facto o serviço que tiramos da atuação em palco acaba por ser essencial no sentido de nos afirmarmos, capacidade de nos potenciarmos, não termos medo, atingir aquilo que é a nossa necessidade de servir o outro. Para sermos eficazes na nossa obrigação de serviço ao próximo, nós temos também que desenvolver as nossas próprias aptidões de comunicação e de confiança em nós mesmos, porque também é impossível sermos assertivos, resolvermos questões, sermos capazes de servir melhor os outros se não tivermos também essa firmeza, essa capacidade de agir. E é sobretudo esta capacidade de agir que vamos buscar à energia e à força da atuação em palco, aquilo que os atores fazem, ou seja, as artes performativas trazem esta capacidade de entrarmos no nosso personagem. É bem sabido que muitas vezes estar ao serviço é estar nos bastidores, é não ser visível, mas não é essa dimensão de serviço, de ser visível e de arrastar os outros, de liderança, que está aqui em causa. É mais a assertividade, a capacidade de resolver a questão. E isso acontece muito quando nós estamos em plena consciência do nosso dever de atuar, porque também o ator, antes de entrar em palco, prepara-se profundamente para esse serviço. É também uma forma de serviço e para ele ser assertivo, ele tem que ir à sua essência. E, portanto, aqui nesta missão, que é uma missão de serviço, a missão da clínica, não deixa de ser relevante aquilo que podemos aprender a nível do posicionamento, a posição, sermos capazes de nos posicionar. E isso é algo que vamos buscar muito aqui à energia do palco. Igualmente, torna-se importante atuar servindo o outro, não ter receio de ser julgado por terceiros. Isto é outro aspecto importante, o desprendimento quando estamos a atuar, ou em missão, ou em serviço. Não estarmos muito ligados acerca daquilo que vão dizer de nós, porque sabemos aquilo que estamos a fazer. Isto também é uma forma de humildade, esta capacidade de saber que temos o nosso lugar. Não é o lugar do outro, não é um lugar maior do que o do outro, é o nosso lugar. Mas é um lugar que é importante também que marquemos e que tomemos noção que o temos, que também acaba por ser uma dimensão física, não é? Isto também é uma forma de humildade, conhecer o seu lugar. Não ter receio de mostrar aquilo que são as nossas próprias capacidades, aqui quando exibimos essas capacidades no potenciamento dos outros e fazer com que isto enalteça e aumente a capacidade dos outros, isto é algo positivo. Ou seja, esta capacidade de nos expormos, de não termos medo dos holofotes, de estarmos sobre aquilo que é a crítica e a visão do outro, que poderá ser considerado uma forma de exibição, mas é uma forma de exposição, essencialmente. E é preciso também termos isso dentro de nós e termos orgulho nessa parte daquilo que é o nosso serviço. Portanto, a capacidade de evoluir, acima de tudo, servir de uma forma eficiente que traga maior harmonia para o mundo, e este aspecto é importante, não é? Trazer para o mundo, aproximar ao mundo, expor, tornar luminoso, tornar presente aos outros, que muitas vezes no escapismo ou na vontade de nos fecharmos ou de fugirmos das nossas, digamos, situações de exposição e teste,
muitas vezes refugiamos-nos naquilo que é uma fuga e que não pode ser, não é? Temos que saber enfrentar o mundo e trazer essa harmonia, até porque o mundo precisa dessa nossa missão, dessa nossa obrigação. Ensinar os outros a servir aumenta, na verdade, a capacidade daquilo que podemos fazer e dinamiza a cadeia de favores em que podemos transformar o mundo. E não há dúvida que quanto mais fazemos, mais prática e mais evolução temos naquilo que é a nossa performance. Vamos então agora falar daquilo que vamos buscar à nossa própria casa, à própria energia de Virgem. Portanto, o serviço a partir da própria noção de controle e conhecimento, a capacidade que temos de olhar para dentro de nós e perceber quando nos controlamos e quando controlamos o nosso tempo, temos uma maior capacidade de gerir a nossa comunicação, a forma de estar com os outros, a forma com que nos conhecemos e tornamos uma mais-valia para nós e para todos aqueles que confiam em nós e estão connosco, acaba por transformar os nossos receios e os nossos medos numa capacidade de construir pontes verdadeiras. E aqui estaremos em mudança permanente. Ou seja, aquela ideia de que quando estamos no nosso solipsismo, recolhidos ou a trabalhar sobre nós mesmos, não temos que estar parados. Podemos estar em dinâmica permanente de transformação e em dinâmica permanente de percepção dos nossos medos e das nossas dificuldades para depois reagir aos mesmos. Este trabalho de ermita é muito importante para aumentar o nosso serviço, saber atuar, mas também saber recolher, saber estar no recolhimento para depois poder agir de uma forma mais eficaz, mais eficiente, mais direta, mais produtiva em última análise. A partir do momento em que nos construímos enquanto pessoas, podemos servir cada vez melhor os outros, com maior segurança, a partir desse leque de oportunidades para o serviço dos outros. Esta construção é uma construção mental, é uma construção de caráter, de valores, de princípios, mas é também uma construção de segurança física, de maior capacidade física, e isso torna-nos bastante mais positivos relativamente àquilo que queremos fazer e à forma como nos relacionamos com os outros. Portanto, a forma como nos conhecemos e criamos novas formas de serviço, como nos pomos ao serviço dos outros e a forma como evoluímos a partir desse momento, isto é importante. E, portanto, a partir daí ficamos muito mais concentrados naquilo que é a nossa própria dimensão de ser e de estar. E, portanto, é isso que é importante, é evoluir, é transformar, é não ficar parado nem agarrado ao passado, nem às coisas que já não fazem sentido, mas ao mesmo tempo sermos capazes de potenciar a nossa visão de serviço, a nossa forma de estar no mundo. Isso é muito importante. Portanto, a partir do momento em que servimos e isto conserva a nossa saúde, melhora constantemente e faz com que tenhamos mais recursos e mais valias no serviço aos outros. Não há dúvida nenhuma que nós somos aquilo que trabalhamos no nosso corpo. A forma como melhoramos a nossa saúde, como nos estruturamos física e psiquicamente, influencia necessariamente a forma como atuamos e aquilo que temos para dar ao mundo. Portanto, criar um mundo cada vez mais humano, transformado a partir daquilo que são valores universais de serviço e caridade, entrega ao outro. A caridade não no sentido de pena, mas no sentido de ajuda verdadeira a transformar os outros e a potenciar as suas capacidades, as suas potências, as suas validades, para quê? Para que o mundo se torne cada vez mais congruente e cada vez mais construtivo. E, portanto, tudo isso é o que pretendemos, não é? A capacidade de entrega vem, acima de tudo, da entrega aos nossos irmãos. Passamos agora aqui para uma outra oficina, que é uma oficina diferente, já não é a clínica nem o palco, é sim a firma e a relação que temos com as empresas, aquilo que podemos dar às empresas, mas também o que podemos retirar e aprender das relações empresariais, daquilo que é a comunicação com o coletivo, daquilo que é estar em grupo e trabalhar em grupo, das potências e virtualidades quando pomos a nossa capacidade e conhecimento pormenor ao serviço juntamente com outros que também têm essas valências de capacidade e pormenor, conseguimos construir relações muito mais profícuas. É dessa comunicação salutar que assenta na identidade que devemos efetivamente trabalhar aqui nesta oficina, ou na conjugação da oficina da clínica com a oficina da parceria ou da firma. Assim, a capacidade de serviço a partir do espelhamento, a forma como olhamos os outros e o outro olha para nós, de identidade pessoal. Muitas vezes, quando estamos no serviço clínico ou em qualquer tipo de serviço, nós somos a primeira pessoa que está ali com o outro, nas suas dificuldades, nas suas dores, também nas suas capacidades, e somos nós que podemos ajudar a resgatar a identidade dessa pessoa. Portanto, a nossa identidade também vem ao de cima, quando temos que olhar o outro e perceber a identidade do outro. A minha identidade e a identidade do outro numa situação de respeito. A nossa identidade pessoal surge depois do espelhamento e em confronto com o outro cria novas formas de diálogo, canais novos que criam novas parcerias.
Parcerias essas que nos fazem evoluir. Evoluir não só economicamente, mas essencialmente de um ponto de vista daquilo que são as novas solidariedades e estruturas que podem ajudar a criar mais serviço para o próximo. Se formos capazes de perceber que sempre criamos novas sinergias, novas parcerias, estamos verdadeiramente a aumentar o nosso serviço, estaremos a prestar um grande auxílio à humanidade, em termos de serviço, em termos de evolução. Portanto, de forma substancial, aumentar os recursos, acima de tudo fazê-lo de forma comunicacional, através de uma comunicação nova, potenciar as nossas capacidades de serviço e, portanto, aqui dimensionar o lado mental de comunicação que retiramos das parcerias, ou seja, aqui também ganhamos muito acerca da dinamização que podemos fazer ao nosso serviço, ao nosso estudo, aprofundar através daquilo que são os pontos de vista, conhecimentos e influência dos outros. Podemos ajudar a aumentar aquilo que é a nossa capacidade de trabalho individual, tirar-nos de uma posição de ermita e pôr-nos ao serviço do próximo. E a partir desse momento construímos novas capacidades com os outros e também a partir daqui que há uma noção e princípio de serviço universal que se reforça e que se torna bastante mais evidente quando estamos com o outro, no serviço ao outro e nessa entrega. Passamos então agora para a oficina da terapia, que é aqui neste conjunto de 4 oficinas das oficinas da relação, a última que abordamos. Aqui interessa essencialmente o serviço a partir da intimidade, a capacidade de termos de conhecer o outro profundamente a partir dos seus traumas individuais, projetando neles os nossos próprios traumas para aquilo que é o esclarecimento das nossas diferenças. Ou seja, também o autoconhecimento e o conhecimento do outro, a minha dimensão e a dimensão do outro, ajuda-nos a servir melhor, porque conhecemos, passamos do mapa para o território, não é? O mapa não é o território, e por isso quanto mais conhecemos o território, quando mais exploramos o território, mais eficazes nos tornamos na nossa capacidade de produzir, de trabalhar, de ser profícuo naquilo que são os nossos interesses e princípios. Igualmente, ajuda-nos a entender que não somos nada sem o outro e precisamos verdadeiramente conhecer os nossos traumas a partir de um processo. A ideia de processo é aqui fundamental. Perceber que nada acontece do dia para a noite e que é um trabalho continuado que modifica a realidade. Não só a entrega, mas também transformação interna quando fazemos este processo de trabalho, caminho, que temos que fazer de forma permanente. Trabalhar naquilo que é o contacto com o outro, onde começamos a perceber que a nossa realidade depende de nós mesmos, acima de tudo, a capacidade que temos de nos aceitar e sempre que o fazemos, sermos capazes de olhar para dentro e ser capazes de olhar o outro. Aquilo que sentimos em relação ao outro não é o que o outro sente em relação a nós. É preciso olhar para os atos. Esta é a regra de ouro. Ou seja, é muito importante, isto é algo que nos vem daqui, que tem a ver com construção de identidade. Muitas vezes a ideia de serviço coloca-nos numa perspectiva não interna, mas externa. Não endógena, mas exógena. Estarmos permanentemente virados para o exterior, a tentar resolver os problemas dos outros, as dificuldades dos outros, servir os outros. É também importante termos a noção do nosso próprio espaço e perceber essencialmente que nesta dádiva de serviço não temos que esperar, digamos, a gratificação do outro. Nós vivemos numa sociedade hoje em dia onde é muito importante o reconhecimento, quase como um vício. Do que é que eu estou a falar? Redes sociais. A ideia dos gostos, de estarmos permanentemente nas redes sociais a receber aquilo que é dopamina sob a forma de satisfação permanente, de ego, adulação de ego. Isto é algo extremamente negativo. Ter a percepção do nosso espaço e, fundamentalmente, não ser dependente de likes, de agrados, daquilo que é a gratificação dos outros é algo muito importante. Isto também é importante para aquilo que estamos a fazer, para o conteúdo que queremos entregar e dar aos outros. Muitas vezes aquele conteúdo que é mais relevante e mais importante, as pessoas não dão tanta importância, não dá tanta gratificação. Ao passo que, se calhar, se vamos dar aquilo que acaba por ser os pensos rápidos, como eu costumo dizer, acaba por ser muito mais profícuo em termos de resultados, mas ao mesmo tempo não é a nossa missão. Então, ter esta noção de que existe uma parte que nos pode controlar, e aqui estamos já a entrar muito naquilo que é a oficina do Parlamento, dos vícios e dependências e de controle dos mesmos, mas que não deixa de estar aqui interligada, já que estamos também a trabalhar aqui sobre a identidade própria. É importante ter esta noção, ou seja, que muitas vezes podemos não ter noção de que aquilo que nós sentimos não é aquilo que o outro sente e que eu tenho que respeitar a identidade do outro, o modelo de mundo do outro, e ao servir o outro, eu estou a prestar
um serviço isento, ou seja, eu não espero gratificação, eu não espero que haja reciprocidade do outro, embora, obviamente, qualquer relação para ser estável e para ser boa tem que ser recíproca. Mas o que eu digo é, não tem que haver a gratificação, não tem que haver aquele suprimento quase narcisístico que hoje em dia somos levados a criar, porque isso é extremamente tóxico. Então evitar um bocadinho isso, e a regra dura é efetivamente esta. Aquilo que sentimos em relação ao outro não é aquilo que o outro sente em relação a nós. Então respeitar o que o outro sente em relação a nós e respeitarmos a nós naquilo que sentimos em relação ao outro. Mas não fazermos com que nós próprios sejamos alvo de sofrimento por causa desta não percepção. Além disso, hum, usarmos acima de tudo a nossa capacidade de nos conhecer a nós próprios para trabalhar com os recursos internos no melhor serviço ao outro, darmos a chance ao outro sobre os seus próprios recursos, criando verdadeira sinergia a partir do sentimento e emoção que permita trabalhar os nossos traumas em conjunto com os traumas do outro, ou seja, o meu espaço, o espaço do outro, naquilo que é uma parceria de transformação de traumas, a partir de sentimentos e emoções que encontramos acima de tudo através da terapia interna, que é a melhor forma de serviço e transformação da realidade em casal, ou em parceria, ou em sociedade, mas essencialmente aqui também em família e logo em casal. E no fundo era um pouco isto que eu queria trazer desta interação entre estas duas clínicas, que têm também muito a ver e que são clínicas muito solipsistas, mas igualmente importantes. Ok? Portanto, avançando aqui para o quadro final, aquilo que a oficina do palco nos traz é a fortitude, a capacidade de sermos seguros de nós. Aquilo que a própria oficina nos traz, a oficina da clínica, é a humildade. Aquilo que nos traz a comunicação, a exposição das parcerias, das empresas, é o equilíbrio. E a interioridade é fundamentalmente aquilo que o terapeuta ou a terapia pode trazer a esta nossa oficina. Queria então agradecer-vos terem estado comigo este período e espero voltar a ver-vos numa próxima ocasião. Até lá, despeço-me e até breve.